Você não está com medo de morrer. Você está com medo de chegar ao fim e perceber que não viveu. E antes que você pense que isso é só mais um vídeo sobre espiritualidade, alma ou reencarnação, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai sair desse vídeo sabendo exatamente o que acontece quando a morte chega. Sem enrolação, sem promessas vazias, sem esoterismo de Instagram. O que eu vou te mostrar aqui mudou completamente a forma como eu enxergo a vida e a morte. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estive lá. Literalmente. E quando eu voltei, eu vi o mundo de outra forma. Mas calma, eu já chego lá. Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, porque a gente fala sobre o que ninguém tem coragem de falar, e não do jeito raso que você vê por aí. E se esse tema mexe com você, deixa o like agora, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para quem mais precisa ouvir isso hoje. Agora sim. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha 24 anos, eu estava deitado em uma maca fria, em uma sala de emergência. As luzes brancas pareciam mais um interrogatório do que um cuidado. Eu tinha sofrido um acidente. Nada cinematográfico. Um corte profundo no peito. Muito sangue. Pressão caindo. Médicos correndo. E foi ali, no instante mais silencioso da minha vida, que tudo fez sentido. Mas para você entender o que aconteceu comigo, eu preciso te levar de volta um pouco mais. Desde pequeno, eu tinha pavor da morte. Não era só medo de morrer. Era medo de desaparecer, de deixar de existir, de perder tudo o que eu amo, de ser esquecido. E a religião, bom, ela tentava me confortar com promessas. Mas nenhuma dessas ideias resolvia o buraco que eu sentia no peito. Até que, anos depois, numa conversa com um monge budista no Nepal, ele me disse algo que me destruiu, e depois me reconstruiu. Ele falou: você acredita que você é um corpo, tentando ter experiências espirituais. Mas o que você é, na verdade, é uma consciência, vivendo uma experiência temporária como corpo. E foi aí que eu travei. Porque se isso for verdade, então a morte não é o fim. É só o fechar de uma janela. E a consciência, ela permanece. Mas, de novo, isso ainda era teoria. Até o dia do hospital. Quando a minha pressão caiu, e eu senti meu corpo ficando frio, algo aconteceu. Eu me vi, fora de mim. Sim, eu sei o que você está pensando. Ah, lá vem papo de experiência de quase morte. Mas escuta isso, não foi como nos filmes. Não tinha túnel de luz. Não tinha coral de anjos. Tinha uma presença. Um campo de paz tão absurdo que me fez pensar: por que a gente tem tanto medo disso? Eu via os médicos em volta. Ouvia os sons. Sentia uma clareza impossível de descrever. E, principalmente, eu não sentia apego. Não havia dor. Nem arrependimento. Nem medo. Havia aceitação. Mas antes que eu pudesse me render por completo, senti algo puxando de volta. Era como se alguém dissesse: ainda não. Voltei. Dor. Confusão. Gritos. Mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre. E é aqui que a história começa a fazer sentido para você. Porque você, como eu, provavelmente vive com medo. Medo de perder. Medo do fim. Medo de não ser suficiente. Mas a verdade é essa. O que você é, não pode morrer. Você não é seu nome, nem sua história, nem seus traumas. Você é a consciência que percebe tudo isso. E isso nunca foi tocado pelo tempo. Você pode duvidar. Claro, eu também duvidei. Mas deixa eu te mostrar algumas coisas que talvez você nunca tenha parado para pensar. Primeiro, a ciência. Você sabia que mais de 20 milhões de pessoas no mundo relataram experiências de quase morte semelhantes? Médicos como o Dr. Bruce Greyson, da Universidade da Virgínia, passaram décadas estudando isso. E o que eles descobriram é absurdo. Pessoas cegas de nascença relataram enxergar durante experiências fora do corpo. Detalhes, cores, movimentos. Como isso é possível, se o cérebro estava praticamente inativo? Segundo, culturas antigas. Do Egito ao Tibete, do México pré-colombiano à Grécia Antiga. Todas, sem exceção, tratavam a morte como uma transição, e não uma destruição. A ideia de que morremos e viramos nada é uma invenção moderna, ocidental.
materialista, redutora. E terceiro, sua própria experiência. Já percebeu como o medo da morte só existe quando você está pensando nela? Nunca no agora. No agora, só existe presença. É como aquele velho ensinamento de Krishnamurti. A morte não é algo que acontece no fim da vida. Ela acontece a cada instante, quando deixamos algo para trás. E é aqui que mora o segredo. Se você quer perder o medo da morte, você precisa começar a morrer enquanto está vivo. Morrer para o orgulho. Morrer para a imagem que você construiu de si mesmo. Morrer para os rótulos. Para o passado. Para o controle. Porque quando você aprende a morrer para tudo isso, a vida começa de verdade. Eu sei que parece poético demais. Mas deixa eu te contar sobre a Mariana. Ela era psicóloga, 38 anos, mãe de 2 filhos. Recebeu um diagnóstico terminal. Câncer no cérebro. Tempo de vida? Meses. Ela passou por todas as fases: negação, raiva, tristeza. Mas em vez de lutar, ela fez algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Ela entregou. E nesse ato de rendição, ela descobriu a coisa mais poderosa da vida. A morte não é o contrário da vida. É parte da vida. Mariana passou seus últimos dias em paz. Rindo com os filhos. Escrevendo cartas. Ouvindo música. Ela dizia: eu nunca estive tão viva quanto agora. E isso me fez pensar: será que precisamos encarar a morte para, finalmente, viver? A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Procrastinam seus sonhos. Engolem palavras. Enterram desejos. Por quê? Porque acham que sempre vai haver depois. Mas e se o depois não vier? Não é para te assustar. É para te acordar. Porque, no fundo, a morte não é o fim da consciência, é o fim da ilusão. O fim da ideia de que você é separado. De que está sozinho. De que precisa provar algo. E quando essa ilusão acaba, você percebe que tudo era uma grande peça. Um teatro sagrado. E que você estava apenas interpretando um papel. Mas o ator, o que está por trás de tudo isso, esse nunca deixou o palco. Então deixa eu te perguntar uma coisa séria agora. Se você soubesse que só tem mais um mês de vida, o que você mudaria hoje? Com quem você falaria? O que você largaria? O que você faria diferente? Essa pergunta não é retórica. É um convite. Porque a verdade é essa. Você vai morrer. Eu também. Todo mundo. Mas nem todo mundo vai viver de verdade antes disso. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua está pronta para mudar isso. Não espere a dor chegar. Não espere o tempo acabar. Escolha viver agora. Profundamente. Com presença. Com verdade. E se, um dia, a morte bater na sua porta, você vai poder olhar para ela e dizer: eu não tenho medo. Eu já morri e renasci 1000 vezes em vida. Agora só estou voltando para casa. Obrigado por ficar até aqui. Se isso tocou algo em você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve, porque tem muito mais vindo por aí. E lembra, a vida é frágil, mas a consciência é eterna. Você não está aqui por acaso. E a morte também não será um acaso.